Seja, abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 27, no verso 11. Todo mundo está ouvindo minha voz bem? Dando bem? Amém. Glória a Deus. Só um glória a Deus forte aí. Igreja pentecostal calada está escangalhada, né? Glória a Deus. Mateus capítulo 27, verso 11. Diz assim: você que não achou, acompanha aí no telão. Jesus foi posto diante do governador, e este lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa que era de costume, que a festa era a Páscoa, do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali havia se reunido: qual destes vocês querem que eu lhes solte? Barrabás ou Jesus, o chamado Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão de que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu lhes solte? Responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus, o chamado Cristo? Todos responderam: crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas pelo contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: eu estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. E todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás e mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Bem, coloque a mão no seu coração, vamos orar. Feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigado por essa noite preciosa, ó Deus. Pai, eu só te peço, esteja presente aqui nesse local, Deus. Não é por força, nem por violência. A tua palavra diz que é pelo teu Espírito. Tu convences o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, Pai, nós te damos liberdade. Passeia nesse ambiente, faz morada nesse local, fala além da minha voz. Meu Deus, prepara os ouvidos, prepara os corações, porque eu creio que o Senhor preparou essa noite com as tuas próprias mãos. Fala conosco de uma forma especial, poderosa e grandiosa, em nome de Jesus. Digam todos amém. Glória a Deus. O tema dessa mensagem é Jesus ou Barrabás. Faça a sua escolha. Jesus ou Barrabás? Você já parou para pensar nas escolhas que você tem feito? Todos os dias, quando nós acordamos e você sai da sua casa, eu saio da minha casa, seja para trabalhar, seja para estudar, seja para resolver algum assunto, alguma situação, você tem que tomar algumas escolhas. E hoje Jesus está nos convidando para entender o que Ele tem preparado para cada um de nós. Só que quando nós falamos dessa palavra, e principalmente quando nós falamos sobre Barrabás, nós talvez logo lembramos de cara de um homem extremamente mau, perverso, um bandido, um assassino. E ainda que parte disso seja uma grande verdade, Barrabás provavelmente ele era um grande zelote.
E o que é ser um zelote? Era basicamente um partido dos judeus, um partido específico, um pouco mais radical de judeus que eram contra a dominação romana. Eles tinham uma intenção de zelar pelas coisas de Deus. Era uma parte do judaísmo que decidia zelar com muito cuidado pelas coisas de Deus. Ainda que seja uma grande verdade a forma que eles tomavam por força e por violência, ainda assim, eles tinham um propósito diante de Deus. Mas mesmo em meio dessa situação toda, era de se entender porque o povo judeu, ele era oprimido. Inclusive, quando nós víamos naquela época, até alguns sacerdotes que iam direcionar o povo eram escolhidos pelo Império Romano. Tamanho era o controle que eles tinham da situação naquele local. Eles mandavam até no templo. E aí nós começamos a olhar sobre Barrabás, e ele é citado nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E Mateus, ele é tido como o popular, o conhecido, por onde quer que ele passasse, talvez pela radicalidade, pela sua tentativa de implantar suas visões e do seu grupo, ele era conhecido. Mas quando nós vemos já em Marcos, já mostra que Barrabás era um preso por revolta, era um preso junto com rebeldes que haviam inclusive cometido um homicídio. E aí no Evangelho de Lucas, ele já aparece também como aquele que fazia parte de uma revolta em uma cidade que teve um homicídio. Só que João já apresenta ele, como muitos conhecem, como um salteador, como um ladrão, como um assassino. Esse homem, ele era então, basicamente, ainda que a sua intenção, de certa forma, fosse boa, ele era um ladrão, um homicida, e por isso ele foi preso. Mas mesmo assim, sabendo de tudo isso, sabendo da forma de se comportar, no momento que esse homem é colocado junto com Jesus perante ao povo judeu, aquele povo preferiu escolher Barrabás. E nós precisamos parar e pensar isso nas nossas próprias vidas. Porque talvez hoje, se eu disser para você, você escolhe Jesus ou você escolhe Barrabás? Você vai falar, eu escolho Jesus. Jesus é Deus, Jesus é meu Senhor, Jesus é meu Salvador. Mas a verdade é que em muitos momentos, as nossas atitudes no dia a dia, elas nos demonstram que nós temos escolhido os Barrabás. O que são os Barrabás? É tudo aquilo que nos tira da centralidade da adoração a Jesus. É tudo aquilo que tira o propósito de Jesus para a minha e para a tua vida. É tudo aquilo que tira a nossa centralidade do foco que é o nosso Salvador. E eu queria compartilhar muito brevemente que nós deixamos de escolher Jesus quando, primeiro, confiamos exclusivamente na nossa própria força. E quando eu digo confiamos exclusivamente na nossa própria força, eu falo de exclusividade, porque uma dose de confiança, meus amados irmãos, ela é extremamente bem-vinda. É importante que você e nós repetimos isso com muita veemência e muitas vezes aqui nessa igreja, que você deve acordar amanhã e declarar sobre a sua vida, impor sobre a sua vida a vitória, porque você veio para a quarta-feira da vitória, para você sair daqui um vitorioso. Digo amém. Glória a Deus. E nós temos sido vitoriosos porque o Senhor dos Exércitos tem nos dado cada uma das vitórias. Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado da sua família. E por isso nós declaramos, os nossos dias cada vez serão melhores porque o Senhor é nosso Deus. Ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal nenhum porque o Senhor está comigo. O Senhor está contigo, Ele cuida de cada um de nós. Esse é o princípio de Deus. Ele mostrou a sua proteção a cada um de nós. Mas a verdade, ainda que nós venhamos declarar, a nossa suficiência não está na nossa capacidade. A nossa suficiência não está exclusivamente na nossa própria força, porque o problema é quando o natural é a única resposta que nós temos para a nossa vida. É quando você vive uma guerra difícil na sua vida.
E eu sei que existem pessoas aqui que estão vivendo guerras terríveis, que te fizeram hoje estar aqui nessa igreja, e teu coração tem ficado cansado. E o que Deus te diz hoje é: te desliga da tua própria força, te desliga da tua capacidade, te desliga do teu entendimento, começa a pegar nas mãos de Deus. Começa a dizer: Deus, eu confio exclusivamente no Senhor. O que tange a mim, o que é de minha responsabilidade fazer, eu farei. Mas eu confio no Senhor, porque Tu és o meu Deus e Tu não vais deixar eu cair, deixar eu falhar. Amém? Essa fala sobre a exclusividade, entregar tudo que nós temos para Deus. Quantas pessoas precisaram chegar aqui e ter perdido tudo para que pudessem perceber que existe um Deus soberano que reina sobre essa terra e sobre a sua vida. Deus reina sobre a sua vida. E Ele está esperando você dizer para Ele: Deus, está aqui a minha vida, porque Deus tem tudo. A única coisa que Ele não tem é o seu coração, e Ele deseja o teu coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me convidar para entrar, eu entrarei e cearei convosco. Está falando de intimidade. Jesus está querendo ser convidado para entrar na sua casa, sentar à mesa com você e ter relacionamento. Jesus deseja conviver com você. Intimidade, Ele é a tua exclusividade. 2 Coríntios capítulo 12, 10 diz assim: porque quando eu estou fraco, então eu estou forte. Quem chegou aqui nessa noite está se sentindo fraco? Você pode dar um glória a Deus aí no teu lugar? Sabe por quê? Quando nós estamos fracos, é que nós estamos suscetíveis a dizer: Deus, eu não aguento mais, pode fazer morada o que tu bem entenderes. Às vezes a gente quer falar de Jesus para algumas pessoas, e as pessoas não recebem, às vezes, porque a vida está muito confortável, tem dinheiro na conta, está tudo muito bem com a saúde, está tudo muito legal. É por isso que a maior parte das pessoas vem pelo amor, pela dor e não pelo amor. Sabe por quê? Porque às vezes a gente precisa de uma dose de realidade que Deus diz para a gente: sem mim vocês nada podem fazer. A gente precisa entender que Ele é soberano sobre as nossas vidas. Nós precisamos entender que a nossa fraqueza atrai a presença de Deus, que é um Deus grande, poderoso e forte, que quer mudar a história da tua vida. Só que entenda quem era esse Barrabás. No hebraico significa filho do papai. Quando nós olhamos, há muito de se entender o filho do Abba, e há muito de entender, muitas correntes teológicas dizem que esse homem provavelmente era filho de um mestre, talvez filho de um rabino, que era filho de um homem do ensino. Então não seria qualquer pessoa. Mas sabe o que ele esperava? Ele esperava pelo Messias, ele esperava pela vinda de Jesus. Nós já esperamos pela volta do nosso Salvador, porque a Bíblia diz que Ele foi preparar morada para cada um de nós. Mas vai chegar um dia que ninguém sabe, nem mesmo Jesus, somente Deus sabe desse dia. Como num piscar de olhos Ele vai aparecer e vai buscar a sua igreja. Vem buscar a mim, vem buscar a você. É por isso que nós estamos aqui hoje nessa noite, porque não falamos do natural, falamos do sobrenatural. Não falamos do temporal, falamos do que é eterno. Falamos do Deus que vem nos buscar, o Deus que está preparando a sua igreja, o Deus que está esperando a sua noiva. Nós estamos esperando o nosso Deus até que Ele venha. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Porque quando eu estou fraco, é então que eu estou forte, porque é Jesus que está no comando da minha vida. Esse homem Barrabás, ele esperava o Messias, o que era natural, pela convicção que ele tinha do judaísmo. Só que eles esperavam um Messias que chegasse em guerra, um Messias que chegasse, levantasse a espada e saísse destruindo todo mundo. Eles esperavam um Salvador, que era o Salvador que quando chegasse no momento de crucificação, não ficaria calado como Jesus ficou. Ele levantaria a voz para o céu e diria: queima todo mundo. Mas Jesus era pacificador. Jesus era um Deus que Ele chegou com voz amena. Teve momentos que Ele foi duro, ríspido, mas era um Deus que Ele veio preparar a sua igreja. E Ele não entendia, sabe outro que não entendia? Judas Iscariote, que inclusive o traiu por esse motivo.
esperava um general de guerra que chegasse destruindo tudo, e aí chega o nosso Deus, que diz que maior é o que serve, que é aquele Deus que chega servindo a todos, lavando o pé de todos, para quê? Para dar exemplo para mim, para você, que Ele é o soberano das nossas vidas, que Ele veio para nos servir, para que nós tivéssemos como exemplo. Posso ouvir um glória a Deus de novo, bem forte? Só para entender que vocês, eu sei que agora parte está com as cadeiras novas, não vão dormir não, eu ainda nem provei, daqui a pouco eu vou sentar para provar. Está aprovado as cadeiras? O pessoal ali não sabe, né? Porque ainda não sentou. Não vai dormir. Mas quando nós olhamos essa situação de Barrabás, nós vemos que é isso que ele representa. Ele representa as pessoas que cansam de esperar e fazem pelas suas próprias mãos. Ei, entenda, você está esperando uma resposta de Deus? Às vezes Deus diz sim, e quando Ele diz sim, glória a Deus, que bênção. Mas às vezes Deus diz não para te proteger. Só que tem momentos que Deus ele não fala nada, e às vezes o tempo de espera de Deus é ruim. O sinal amarelo de Deus não é nem vermelho nem verde, é aquele sinal que Ele diz para você: espera que eu estou preparando ainda a tua vitória, espera que eu estou preparando a tua bênção, espera que eu já preparei o teu futuro, porque o futuro a Deus pertence. Deixe cada dia o seu mal. E esse é o simbolismo. Barrabás, quando nós o escolhemos no dia a dia na nossa vida, é porque nós deixamos que a força do nosso braço resolva, quando a gente teria que se dobrar diante de Deus e falar: Deus, eu não vou deixar que a minha força seja a minha exclusividade. A partir desse momento eu escolho, o Senhor vai decidir a minha vida. Faça isso amanhã quando você acordar: Deus, toma conta da minha vida, porque sem Ti eu nada posso fazer. Glória a Deus, confie nele exclusivamente. Número 2, deixamos de escolher Jesus quando preferimos ouvir a voz da multidão e ignorar a voz de Deus. Importa que eu obedeça a Deus, importa que você obedeça a Deus. Lucas capítulo 23, 24 diz assim: então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam. Mas olha essa história. A mulher de Pilatos chega com Pilatos e diz para ele: não te mete com esse homem. Em outras palavras, ela fala: toma cuidado com esse homem, porque em sonho eu tive uma visão com esse homem, e esse homem é um justo, esse homem é Deus, toma cuidado. E Pilatos ele resolve ouvir a voz da multidão. E eu te dou um conselho, meu irmão: quando a tua mulher falar toma cuidado, porque no mínimo ela depois vai te falar: eu te avisei. Quem é casado aqui? A minha está aqui. Ela fica só preparada para falar: eu te avisei que ia dar errado. Então ouve a tua mulher. Mas mais do que a tua mulher, mais do que o teu marido, mais do que teus amigos, mais do que a multidão, ouça a Deus, porque Deus não está calado, Deus está falando até mesmo quando Ele está em silêncio. Ele usa pessoas, Ele usa atitudes, Ele usa circunstâncias, Ele usa até guerras que você está vivendo. Você está sentindo oprimido, perseguido, cansado, abatido? Deus está falando, Ele está bradando, Ele está gritando, no mínimo Ele está dizendo: eu estou contigo, eu não largo a tua mão, eu estou cuidando de você. Só que a gente deixa aquele ditado enganoso, o ditado enganoso no nosso coração de que a voz do povo é a voz de Deus. A voz do povo nunca foi a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus e ela é inigualável. Quando Deus fala, não há confusão. Quando Deus fala, não tem controvérsia. Deus falou, está falado. Sabe por quê? A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, está falado, está assinado embaixo. Se Ele falou, ainda não se cumpriu, fica tranquilo, porque vai se cumprir, porque se Ele falou, Ele já assinou o contrato da tua vida e Ele disse: vai dar certo. Ah, mas passou muitos anos, não interessa, vai dar certo. Mas ouça a voz dEle. A Bíblia é recheada de exemplos que deram certos e exemplos que deram errados. Olha, por exemplo, Roboão, filho do rei Salomão, o homem mais sábio da terra.
Roboão assume o reinado e ele, ao invés de ouvir os anciãos, ao invés dele ouvir os líderes da igreja, ele resolve ouvir os seus amigos, que dizem: o meu pai cobrava altos impostos, mas eu vou fazer muito mais, porque ele não está nem um pouquinho do meu dedo mindinho, porque eu vou com mais força, força total. Sabe o que é isso? Ouvir a voz da galera e não ouvir a voz de Deus. Eu não sei o que tem te feito chegar aqui, quais são as tuas guerras. Eu sei que hoje Jesus te chamou porque Ele quer entrar na tua vida e fazer morada. Eu não sei se existem pessoas te dizendo algo contra isso, mas eu quero te dizer, se você fizer essa escolha por Jesus, a tua vida vai mudar completamente. Se Ele tiver autoridade, liberdade para mudar a tua história, os teus amigos vão ver o que vai acontecer na tua vida, e o teu testemunho vai mudar a vida de muita gente. Irmãos, às vezes não é um tempo, eu acho lindo de Deus isso. Quantas pessoas eu orei por mais de uma década, e às vezes pessoas que vêm nessa igreja, às vezes sentam lá em cima, quando acaba o culto, nem vem falar comigo, vem falar: poxa Diego, amigos de 20 anos atrás, que eu tinha 22 anos na época, eu era do Jardim de Infância, mas amigos de décadas atrás, que chegam comigo e falam assim: eu olhar a tua vida e quem tu eras, eu te vejo em cima do púlpito, eu vejo como Deus mudou tua vida, eu sei que Ele pode mudar a minha vida. Sabe o que significa? O Deus que mudou a sua vida, vai mudar a vida do seu convidado, vai mudar a vida do seu pai, vai mudar a vida da sua mãe, vai mudar a vida dos seus amigos. Só que para isso você precisa entender, Ele quer entrar e fazer morada. Ou nós seremos os agentes secretos. Agente secreto, quando a pessoa pergunta: você é crente? Cheio de enrolação. Não, eu sou um cristão, mas eu sou um cristão renovado, que eu não penso da mesma forma que a igreja, eu na verdade nem gosto muito de ir à igreja, eu adoro Deus sozinho na minha casa, Ele fala comigo. Balela, é crente que é agente secreto, porque é aquele que foi tomado por Deus, quer testemunhar dele. Você está aqui, quer declarar: Ele mudou a minha vida, Ele mudou a minha história, eu me exponho por Ele, porque Ele se expôs no madeiro por mim. Ele não foi crucificado escondido, Ele virou maldição para que nós tivéssemos vida e liberdade. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Jesus Barrabás ou Jesus de Nazaré? Porque há textos que dizem que o nome dele também era esse. A questão: Jesus Barrabás ou Jesus o Messias? Qual é o que você hoje nessa noite escolhe? Porque tem um momento que eu e vocês, cada um de nós, individualmente, precisamos sair de cima do muro e escolher qual é o Jesus que nós queremos andar. O Jesus da nossa galera, o Jesus que as pessoas falam por aí, o Jesus que você ouviu na sua infância, ou você quer viver uma intimidade com o Jesus que quer relacionamento com você e com a sua família. Número 3, quando deixamos de escolhê-lo, quando deixamos de escolher Jesus, quando em nossas atitudes nós escolhemos não escolher. Entenda isso, parece ambíguo, escolher, não escolher. Mas a ausência de uma escolha por medo de se comprometer, automaticamente já é uma escolha. Não sei se você me entendeu. Todo aquele que escolhe não escolher, já fez uma escolha. Se você chegou hoje nessa noite, você escolhe não escolher a Jesus, você já fez uma escolha. Porque no reino de Deus não tem o mesmo meio termo. Ou é ou não é. Negue-se a si mesmo, disse Jesus. Tome a sua cruz, então me siga. O que é isso? Negue as suas vontades, negue os seus desejos. Assuma a responsabilidade, isso é tomar a sua cruz, assuma a responsabilidade pela sua própria vida, porque se eu pudesse, meus irmãos, eu empurrava Jesus goela abaixo sua. Eu sempre digo isso, é por isso que cristão, crente, às vezes é chato, irmão, sabe por quê? Aquilo que mudou a minha vida, a gente quer que mude a sua vida, e às vezes você não entende, a gente se desespera, a gente quer empurrar a goela abaixo, mas a gente sabe quem faz a obra é o Espírito Santo, não somos nós, mas a gente quer que você desfrute do que nós desfrutamos, que mudou a nossa vida,
Quem seria eu? Eu acho que eu nem estaria mais vivo se não fosse Jesus. Tem uma pá de gente aqui que nem estaria mais aqui, que você estaria já no inferno, mas Jesus te resgatou, e agora Ele tem propósito na tua vida, Ele vai te usar, e você foi preparado para a eternidade. A nossa pátria são os céus, a nossa pátria é o céu. Nós estamos como peregrinos por essa terra, andarilhos, estamos aqui temporariamente nos preparando para encontrar com o nosso Salvador. Glória a Deus. Está em cima do muro já é escolher Barrabás. João 19:12 diz assim: se soltas a Jesus, não és amigo do imperador César. Olha essa controvérsia que ele passava aí. Como governador, Pilatos, ele precisava do apoio dos judeus, porque se ele não tivesse apoio dos judeus, haveria um tumulto naquele local. A palavra diz que quando o pessoal, que foi logicamente incentivado pelos líderes religiosos daquele local, direcionando, escolhe Barrabás, manda crucificar Jesus, quando aquele pessoal começa a fazer algazarra naquele local, Pilatos ele diz, por causa da multidão e o medo de tumulto, ele tomou a decisão de transferir responsabilidade. Sabe o que é isso? Por medo de assumir a rédea da sua própria vida, às vezes você coloca a sua vida na mão dos outros, ao invés de colocar na mão de Jesus. Irmãos, eu não sei qual vai ser o dia de amanhã, eu não sei o que Deus tem preparado para cada um de nós, mas uma coisa é certo: a minha vida está na mão de Deus, e você vai sair daqui hoje também com a sua vida na mão de Deus. Glória a Deus. Pilatos ouve a sua mulher, ele percebeu que aquele homem, que Jesus era inocente, e aquilo era uma conspiração, ele sabia que aquilo era por inveja, mas ele estava sendo muito pressionado por Roma, pelo imperador, para manter a tranquilidade na Judeia. Sabe o que é isso? O medo da reputação, o medo do status. Tem gente que está vindo há anos nessa igreja, mas nunca se expôs por Jesus, porque tem medo do que vão pensar, do que vão falar, o que será da minha vida. Eu já vi gente que por causa de negócio não quis aceitar Jesus, não quis se batizar, não quis aceitar porque teve medo dos seus negócios acabarem sendo frustrados se alguém visse que eles tinham mudado de religião. E como tem pessoas hoje que não entenderam que isso não é uma religião, isso é escolher a Cristo para mudar a tua vida, o Deus unigênito, que quer mudar a tua história. Não tenha medo do que vão pensar. Eu gosto da igreja, eu gosto da galera, mas é muita mudança para mim. Vai ter que mudar o meu namoro, mudar o meu relacionamento na faculdade. Hoje em dia parece que ser inteligente é ser ateu, e as pessoas ficam à toa, de qualquer jeito, vulneráveis a enfrentarem uma morte eterna, ao invés de enfrentarem a eternidade junto com Jesus. Uma vez, um pastor, eu ouvi uma história que ele falou que fez uma pergunta para um irmão que não tinha intimidade com Jesus. E ele falou para esse irmão se ele não tinha medo do diabo. E ele disse, nem um pouco, pastor. E o pastor ficou extremamente admirado. Como é que ele conseguia não ter medo, talvez, do que o diabo pudesse fazer na sua família? Ele falou, eu tenho um acordo com o diabo. Eu não mexo com ele, ele não mexe comigo. Parece brincadeira até, mas às vezes a gente não percebe que a gente tem escolhido Barrabás. Quando a gente não escolhe Jesus, a gente fica em cima do muro. O que a gente está dizendo é, eu não mexo com o diabo, ele não mexe comigo, mas a conta vai ser cara e ela vai chegar. Que nem diz o nosso pastor, a duplicata chega. Entrega logo a tua vida para Jesus e vive os melhores anos da tua vida. Glória a Deus. E por último, para finalizar, deixamos de escolher Jesus quando lavamos as nossas mãos. Mateus capítulo 27, verso 24 diz assim: então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo, eu estou inocente do sangue deste justo, considerai isto. Pilatos lavou as mãos,
mas a responsabilidade era dele. Você pode hoje, nessa noite, lavar as suas mãos, mas a responsabilidade da salvação é individual. Como eu disse, eu gostaria de empurrar a goela abaixo. Eu gostaria de ter uma palavra especial para você e hoje falar algo que tocasse no teu coração de forma muito enfática. Mas a minha oração antes de eu entrar ali, eu falei: Deus, cala toda a voz do meu entendimento, mas a voz do teu Santo Espírito ela possa ser ouvida. Eu sempre oro isso para Deus quando eu prego. Eu falo: Deus, se alguém tem que ser envergonhado hoje nessa noite, sou eu. Se alguém tiver que ser envergonhado, sou eu. Mas nunca a tua palavra seja envergonhada. Nunca o teu evangelho seja envergonhado. Nunca a tua presença seja envergonhada e tu fales através de mim. E eu espero que realmente o Espírito Santo, Consolador, Cuidador e aquele que convence, hoje ele convença o teu coração. Porque a verdade é que covardia é transferir a responsabilidade. A Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino dos céus. Você já se relacionou com alguém que não te assumia? Irmãos, eu tive várias experiências dolorosas, lógico que você já teve, que aí tem uma pá de ano nas costas que nem eu. Eu já tive relacionamentos de moleque, por exemplo, aquele namorico de colégio, de gente que tinha vergonha de me apresentar para os outros. É horrível. Quem já passou por isso? Quem está passando por isso? Não se entregue não precisa não. Mas é horrível, é angustiante. Sabe por quê? Às vezes alguém não quer te assumir por covardia, de ter responsabilidade com o relacionamento, com a família. Tem gente aí que está namorando há 20 anos, vai casar, irmão. Eu não vou falar nem há 5 anos, mas tem gente namorando há 5 anos também. Está na hora de casar, irmão. Deus está falando. Amém? Depois você diz que Deus não fala, Deus fala. Você está esperando, não, mas eu estou há 6 anos. De 6 anos também, de 7 anos também, de 8 anos também. Amém, irmãos? A verdade é que nós temos deixado de viver o melhor de Deus por covardia de escolhê-lo, por medo do que as pessoas vão pensar. O que farei de Jesus chamado Cristo? Eu vou rejeitá-lo? Fazer que eu não ouvi? Ter vergonha? Baixar minha cabeça? O que está em jogo é a minha e a sua salvação. E eu vou finalizar com isso. Eu me lembro muito bem no dia que eu reconheci Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu nunca imaginei, eu nunca nem me imaginei vir para essa igreja. Alguém me convidou um dia que nem você. Você falou: caramba, eu vim para o Guamá. Está aqui no Guamá, local de salvação, lugar que mudou a vida dessa cidade, que mudou esse país, porque todo mundo conhece essa igreja. Por quê? Porque é local de transformação de vida. Não são homens, é o que Deus quer fazer aqui nesse local. E eu me lembro que eu estava ali em cima, ainda era outra igreja, ali em cima, nessa direção, quase que no meio, e fizeram um apelo, e meu coração, ele queimava, meu coração queimava. E sabe o que eu fiz? Eu não levantei minha cabeça, porque eu tinha vergonha de perceberem que eu realmente estava sendo tocado por Deus, e Jesus estava me chamando, mas eu estava resistindo a presença de Deus e o chamado dele. Tem gente hoje aqui que está resistindo. Não resista ao Espírito de Deus e o que ele quer fazer com você hoje. Não é amanhã, é hoje. Você nem sabe se você vai ter um amanhã. E aí eu me lembro que eu não aceitei Jesus. E eu fiquei incomodado. Isso era uma quarta-feira. No dia seguinte eu tinha célula. E eu estava visitando uma célula ainda. Estava começando. E aí eu me lembro que um irmão falou: olha, eu senti de Deus, hoje não ia ter apelo na célula, mas eu posso ter liberdade. Não era o líder da célula. Ele falou assim, era um garoto que tinha 12 anos de idade. Ele falou: eu senti de Deus. É o Najibinho, não sei se ele está aí, não é nem mais Najibinho, já é um homem. E ele falou assim: eu senti de Deus de falar alguma coisa nessa noite, porque tem alguém aqui que quer aceitar Jesus, porque não aceitou ontem no culto. E aí eu falei: sou eu. Eu quero, porque meu coração se incomodou, porque Deus me chamou. Eu suava, eu não conseguia controlar. Sabe por quê? Eu sabia que era o chamado de Deus. Olha onde eu estou aqui em cima. Algo que eu nem preparei, mas Jesus preparou. Você tem ideia do que Jesus está preparando para você? Dito isso, fique em pé no seu lugar. Eu sei que hoje é noite de algo novo. É noite de mudança de vida. Pilatos, ele tinha medo de decidir. E isso ainda acontece nos dias de hoje.
Pilatos estava à frente de Cristo, vendo o que Jesus fazia, mas ele não se dobrou a presente Jesus. Pilatos teve medo de escolher Jesus e perdeu a oportunidade de conhecê-lo. Pessoas têm relutado essa presença de Deus. Eu ouvi uma história hoje que me mandaram, eu vou tentar falar, e que me marcou quando eu ouvi. Eu falei, eu vou tentar falar sobre essa história, que falava sobre um homem, que ele foi numa época muito longínqua, quando havia escravidão. Em determinado momento teve um leilão de escravos, e esse homem, ele estava nesse leilão, e muitas pessoas começaram a dar seus lances. Elas deram lance de 1.000, 2.000, 10.000, 20.000. Quando chegou o momento que um homem lá no fundo, lá atrás, deu um lance de 500 milhões. E as pessoas ficaram abismadas com aquele lance tão grande que havia sido dado por aquele escravo. Afinal de contas, era um escravo, não valia tudo isso, mas para aquele homem valia. E a partir daquele momento, o leiloeiro bateu o martelo, 1, 2, 3, leiloado, vendido por 500 milhões para aquele homem. E o cidadão entrou na carruagem e colocou o escravo, e ele foi a caminho da sua propriedade. Só que no meio do caminho, ele para a carruagem, ele desamarra, tira os algemas, os grilhões daquele escravo, e ele fala: pronto, você pode ir, você está livre. E ele falou: como assim, meu senhor? Você me comprou, agora eu sou sua propriedade, eu estou aqui não para servir mais o meu outro senhor, agora para servir você. E ele falou assim: não, eu lhe comprei para lhe dar liberdade, pode ir. Mas foi muito caro que você pagou. Foi caro, mas você pode ir, você está livre. E esse escravo, ele saiu correndo, muita felicidade, quanto ele nunca teve isso na sua vida. Ele nasceu na escravidão e ele saiu correndo, sentindo vento no rosto. Quando ele estava bem distante, ele parou e ele olhou para aquele seu antigo senhor, o que havia comprado e libertado. E quando ele olhou, o Senhor só deu um tchau para ele e acenou. E ele parou, pensou e voltou na direção daquele senhor. E quando ele chega lá, ele falou: olha, meu senhor, eu voltei. Ele falou: não, você pode ir, eu te libertei, mas você pagou caro. Ele falou: pois é, mas agora eu tenho liberdade, e na minha liberdade eu escolho te servir o resto da minha vida. Eu não sei se você entendeu o que significa isso. Significa que Jesus, ele pagou um alto preço por mim e por você. Ninguém, nem você mesmo, tinha capacidade de pagar o preço que vale a sua vida. Você não tem ideia de quanto você vale. Eu sei que o mundo nos deprecia. Eu sei que as pessoas dizem o quanto você vale pelo que você tem ou pelo que você faz. Mas Jesus sabe o quanto você vale. Sabe por que Deus sabe o quanto você vale? Porque custou a vida do Deus unigênito, do Filho unigênito, do Deus, do nosso Salvador, de Jesus. Sabe o que é isso? É um preço que eu e vocês não podemos pagar, mas alguém pagou. E hoje, que nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, nós temos liberdade para dizer: Jesus, eis-me aqui, eu quero te servir. Que essa palavra ela tenha tocado o teu coração. E eu queria convidar hoje nessa noite, sem florear muito, porque eu sei que é noite de escolha. Eu queria você que sente que Jesus está te chamando, que Jesus está te tocando, que Jesus quer mudar a tua vida, que Ele quer mudar a tua história. Levante a sua mão no seu lugar onde você está, declarando já quando você levanta a sua mão, que você quer Ele para mudar a tua vida e a tua história. Levante sua mão bem alta e acene assim. Vocês que levantaram a sua mão, venham aqui na frente, que nós queremos celebrar com você, porque hoje é noite de novidade de vida. A igreja está feliz, aplauda o Senhor, glória a Deus, vamos adorar o Senhor.